Olá! O tema de hoje é condições para receber o Espírito Santo, que está baseado em Lucas capítulo 11, os versos 10 ao 13. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus apresentou ao menos uma condição para recebermos o Espírito Santo. Nós precisamos pedir. E algo precisamos fazê-lo diariamente. E as boas dádivas que o Senhor tem reservado para nós vêm mediante uma entrega diária a Ele, dos nossos desejos, das nossas inclinações ruins, e tudo é possível ao que crê. Creia, o Senhor pode sim transformar a sua vida, pode sim trazer e fazer algo novo na sua história. Basta se entregar, basta pedir e clamar pelo Espírito Santo, porque no Espírito Santo ele vai dentro do nosso ser, vai nos transformando, vai nos assemelhando a Cristo. Motivos de oração para que cada membro da igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo, para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Motivo de refletir. O que para você significa ser cheio do Espírito Santo? É tempo de orar. Quais áreas das suas vidas ainda não pertencem totalmente a Deus? Se não somos totalmente de Deus, nós não somos do Senhor. É um pouco duro, mas realmente é assim. Ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou você é guiado pelo Espírito, pela carne, na verdade. Por isso que o Senhor só nos dá duas opções: a vida ou a morte. E Ele diz: escolha, pois, a vida. E a vida está nele, e pertencer a Ele por completo. Como é que nossa vida ainda pode estar só uma parte entregue a Deus? Quando ainda teimamos em fazer coisas sem a orientação do Espírito de Deus. Ou, em alguns casos, algumas pessoas, elas querem Deus só para emergências. Quando tudo já está bem, já está tudo estabilizado, eu não preciso mais de Deus. E quando você age de tal forma, você não está totalmente ligado a Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Então você precisa ter uma firme decisão ao lado do Senhor. Atos capítulo 5, versos 32 diz: e nós somos testemunhas deste fato. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. João capítulo 7, versos 37 ao 39. Deus não nos diz: peça uma única vez e lhe será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Vigilância, oração constante. Nós somos perigosos, meus queridos, se nós não estamos guiados pelo Espírito de Deus. Jamais subestime a natureza pecaminosa. Nós precisamos estar vigilantes, em constante oração, clamor, confissão aberta. Senhor, eu minto. Senhor, eu adultero. Senhor, eu odeio mesmo aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa, eu desejei a morte dela sim. Eu quis a morte dela. Abertamente. Por quê? Aí
O Espírito Santo vai trabalhando em você. Por quê? Porque você estava com resistência em reconhecer os seus erros. E quando você tem essa abertura de confessar, de ser transparente diante de Deus, Ele começa a colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Ele não vai julgar você. E mais, antes mesmo de você falar, confessar abertamente, Ele já sabia que você tinha aquela intenção, que você estava com esse sentimento ruim em relação ao outro, que você fez, que você pensou em praticar, pensou em fazer. Por isso, que fique tranquilo, a pessoa que mais vai lhe acolher, mais te ama, que foi até as últimas consequências, deu o seu único filho, Jesus Cristo, por você, vai te transformar. Basta você ser transparente, sem máscaras. As pessoas na sociedade usam muitas máscaras para enganar outros, mas não enganam a Deus. O Senhor não precisa disso. Ele criou você. Ele sabe como você está por dentro. Que muitas vezes você está ferido. Muitas vezes você tem questões a serem resolvidas e você não está conseguindo. Seja sincero, Senhor, eu não gosto de chorar. Senhor, eu não acho chato ler a Bíblia. Não gosto. Senhor, me ajude a que eu possa me interessar mais pelas coisas celestiais. Senhor, que eu não me distraia tanto em redes sociais, séries, filmes. Que eu tenha mais tempo para Ti. Que eu tenha mais tempo para minha família. Que eu olhe nos olhos das pessoas que eu amo. Que eu esteja realmente presente. Senhor, reconstitua a minha casa, minha família. Reconstitua o altar que eu, por as minhas atitudes más, egoístas, ruins, autossuficiente. Eu me achei demais, Senhor. Eu achei que eu poderia alcançar as coisas sozinhas, que eu poderia fazer. Senhor, percebo que não posso, que não pude. Senhor, eu realmente não sou nada. Por isso que você pode ter tudo e se sentir como se não tivesse nada. Por quê? Porque quem dá sentido para as nossas vidas é o Senhor. Ele é a vida. Se estamos desassociados da vida, então, da fonte da vida, então nós não estamos vivendo, meus queridos. Nossa vida não tem sentido. É um fardo. É um fardo acordar todas as manhãs. Você não percebe isso como uma dádiva de Deus. Você já começa reclamando. Então, você precisa, todos nós necessitamos clamar pelo Senhor. Clamar para que nossas vidas sejam transformadas. Meus queridos, tudo é possível. A graça do Senhor, o perdão do Senhor está estendido a nós. Basta 1 João, capítulo 1, verso 9, se arrependermos, se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado, meus queridos. O Senhor ama você. Jamais duvide disso. É o amor invariável, imutável, e é para todo o sempre. Glória a Deus. Desafio missionário. Ore pedindo para que Deus revele o que você precisa para ser transformado. E como sua vida pode ser um testemunho do amor e da graça de Deus para as outras pessoas. Depois convide os seus amigos a refletir e buscar essa transformação
como você teve em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, fazendo isso em oração. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é privilégio distante. É uma dádiva acessível por meio de uma postura contínua de busca. Pedir vai a muito além de uma pequena solicitação. Trata de uma persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente de um ouro, um tesouro de valor inestimável, que vai trazer um significado tão precioso para a sua vida, meus queridos, que não há palavras que possam descrever. Você pode, de alguma forma, testemunhar, mas as palavras são poucas. Você vai dizer para a pessoa que eu vivo hoje, que o Senhor fez na minha vida. Eu quero que você viva esse sentimento bom, essa paz, esse amor tão lindo, tão sublime. Um amor que vai estar com você durante toda a sua vida. As pessoas podem te deixar, podem dizer que não amam mais você, e não culpe essas pessoas. Porque o amor é Deus. Se a pessoa não está ligada plenamente em Deus, ela não vai amar você. Não tenha expectativas tão elevadas assim no outro. O amor é Deus. Você ama porque você aprendeu a amar e está ligado também à fonte do amor que é Deus. Todos nós carecemos desse amor. Mas quando realmente vivemos esse amor em nosso coração, nas nossas vidas, nós temos tudo o que precisamos e não temos de fato uma expectativa tão elevada em relação ao outro, que pode sim frustrar-nos, mas mesmo assim nós ainda conseguimos olhar para aquela pessoa com amor, com a graça e com a misericórdia que o Senhor olha a nós constantemente. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Santo, 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 precioso Deus. Espírito Santo, nós clamamos que nos transforme. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que estão ouvindo nesse momento. Restaura, renove, que haja união, que haja harmonia, que haja a Tua presença, que haja o altar do Senhor erguido, meu Deus. Para que eles não sejam abalados por nada. Para que eles estejam firmados na rocha que é Cristo. Que eles possam, Senhor Deus, perceber o quanto que o Senhor é bom, o quanto que a sua misericórdia, sua graça está sobre nós, que é possível, é sim possível ser transformados, clamando pelo Espírito Santo. É possível sim. Nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.